Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live, nessa nova série que temos aqui nesse semestre de 2021, na qual nós estamos tratando de diversos assuntos a cada mês. Por exemplo, na última segunda-feira, nós tratamos de grandes personagens da teologia. E vamos, a cada mês, na primeira segunda-feira, ou segunda segunda-feira, tratar desse mesmo assunto. E, na sequência, vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos sempre, ou mensalmente, tratar de textos chaves da Bíblia, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. E para essa primeira programação aqui do textos chaves do Novo Testamento, nós estamos com os nossos professores João Paulo Tomás de Aquino e o nosso professor Chum, que precisa ligar o microfone, isso, para que ele possa se apresentar para a nossa audiência nessa noite. Então, colegas, por favor, deem aí o seu boa noite. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de volta para falar um pouco sobre esse texto maravilhoso, essa oração que o nosso Senhor nos deixou. Nós vamos falar de aspectos pastorais, nós vamos falar de aspectos de piedade, mas entrando também em algumas discussões acadêmicas, algo que podem trazer luz também para melhorar o nosso entendimento. Apesar da minha formação ser mais na área de missões, eu tenho também uma formação também em Novo Testamento, então me sinto um tanto confiante para poder falar um pouco e compartilhar com os irmãos. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui em mais uma Andrew Jumper Live. Queremos agradecer muito vocês que têm nos acompanhado nas nossas lives, várias pessoas. Não esqueça de participar aí nos comentários abaixo. E nós queremos que teremos um bom momento nessa noite ao estudar esse trecho tão fundamental da nossa vida e da palavra de Deus, que é a oração dominical. Muito bem, professor João Paulo aí já começou trazendo uma das questões que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Aqui na nossa exposição, o texto é chamado de O Pai Nosso. E o reverendo João Paulo chamou de oração dominical. Nós vamos tentar entender, ou entender, né, por que ela tem diferentes nomes. Mas antes de fazer isso, eu queria convidá-lo, você que já chegou aqui na nossa transmissão, a inscrever-se na nossa página aqui, ou no nosso canal do YouTube, porque isso ajuda com o crescimento do canal e a interação de vocês que nos assistem, seja dando like no vídeo, seja inscrevendo-se no canal ou comentando no bate-papo, você aumenta a visibilidade daquilo que é produzido no canal e mais gente vai conhecer essa mensagem. Então, fica aí o nosso convite para você fazer essas coisas e também para você acessar o nosso site do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e conhecer nossos cursos e conhecer a nossa revista teológica, que é a Fides Reformata. Nesse link que está aí projetado, você pode acessar 25 anos de publicação ininterrupta da Fides Reformata, ler artigos e aprender bastante sobre a teologia reformada e a teologia bíblica em geral aí no nosso site, tá bom? Então, fica aí o convite e vamos caminhar aqui para o nosso tema, textos chaves do Novo Testamento, hoje a oração do Pai Nosso. Primeira coisa, colegas, qual o endereço dessa oração aí na Escritura? Para que alguém que queira nos acompanhar possa seguir aí, né, a nossa exposição sobre
essa oração. Aliás, muito bem lembrado, né? Seria legal que todos os que nos acompanham, de fato, abrissem a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. E existe também a oração do Pai Nosso na versão resumida no Evangelho de Lucas, em Lucas 11, 2 a 4. Mas o nosso foco maior nessa noite será a versão maior, a versão do evangelista Mateus. Muito bom. Então, nós já temos o endereço, você já pode aí acompanhar na sua Bíblia, não é? E aqui vem a primeiríssima pergunta da noite: quais são os nomes pelos quais essa oração, que nós aqui intitulamos Pai Nosso, é conhecida? Muito bem, a oração do Pai Nosso é conhecida por vários nomes, né? Então, tanto nomes em latim, por exemplo, Pater Nostrum, né? Que é a mesma coisa que nós a conhecemos, oração do Pai Nosso. Também a oração do Senhor, a oração dominical, como eu disse lá no começo. E por oração dominical, a ideia é que a oração do Dominus, a oração do Senhor, Dominus é Senhor em latim, e por isso, então, oração dominical. Existem outros nomes. O Shun, eu gostei de um nome que o Shun comentou agora há pouco com a gente. Na verdade, o nome oração do discípulo, ele é dado por Craig Blomberg. Ele é um dos especialistas na área de evangelhos. E quando você compara a oração de João 17, a oração conhecida como a sacerdotal, ali propriamente é a oração do Senhor, né? O Senhor orando. Mas a oração aqui que temos é a oração nossa, que nós, como discípulos do Senhor, fazemos ao Senhor, dirigida ao Pai Nosso, fazendo todas essas petições. Então, essa seria também uma possibilidade, né, claro, de chamarmos também de oração do discípulo. Legal. Alguns outros estudiosos ainda chamam de oração do reino, o que faz bastante sentido, porque ela fala sobre o reino e porque o evangelho de Mateus como um todo tem uma ênfase muito grande na ideia do reino de Deus. Ok, então, só para deixar claro aí para o nosso pessoal que ouve, talvez alguém mais novato na igreja ou alguém que foi acostumado e acostumado erroneamente a pensar que essa é a oração de se orar no domingo, né? Na minha Bíblia está escrito aqui, oração dominical. E como a nossa tendência é olhar o texto e ler literalmente, né? Aquela impressão de que essa é uma oração, então, que a gente faz aos domingos. E não é essa a intenção do Senhor, obviamente, ao ter ensinado essa oração. E aqui uma pergunta que a gente que vem aqui de supetão, vai? A gente diz que essa é a oração do Senhor, ok? A impressão, muitas vezes, é que é uma oração que o Senhor faz. Mas existe um sentido, se a gente for pensar profundamente, em que essa é uma oração que, primeiro, o Senhor está, obviamente, ensinando aos discípulos como eles devem orar, e que haveria uma dificuldade, se ela fosse na primeira pessoa, pelo menos do singular, do Senhor Jesus orar, porque ela envolve, uma das petições, é o perdão pelos pecados, não é? E Jesus não tinha pecados para pedir perdão. Então, até um sentido na qual, literalmente, Jesus não poderia fazer essa oração ao Pai, né? Porque ela envolve essa petição que não caberia ao Senhor, ainda que as outras todas bem coubessem e cabem, né? Aí na história do Senhor e no Evangelho. Mas essa oração, ela diga lá. Não, é isso aí, concordo. É isso aí. Então, tá bom. Essa oração, ela não está no vácuo, né? Ela está dentro de um texto ou dos evangelhos, tanto em Mateus quanto em Lucas, não é? E uma das perguntas que é levantada é qual é a importância do contexto literário para a gente entender ou compreender a oração do Pai Nosso.
O texto, ele fala no início para não orar como os gentios, né? Então há uma comparação que Jesus faz com a oração dos gentios, e no mundo antigo, no mundo greco-romano, era comum você ter elementos que faziam parte das orações dos pagãos, e essa oração envolvia o tempo que você dedicava, ou seja, quanto mais tempo você dedicava, isso fazia com que essa oração fosse ouvida, a honra que você dava, a dedicação que você dava para os deuses ali era importante. Então essa primeira parte, você nunca poderia vir numa oração de mãos vazias, você sempre teria que trazer ali um presente, uma oferenda. Em casos extremos, o tamanho da oferenda seria a eficácia dessa oração, e por isso em muitos cultos pagãos pessoas eram sacrificadas, reis até na história de Israel nós sabemos, sacrificaram seus próprios filhos para que uma entidade, os deuses ali, ouvissem essa oração, e isso era feito dentro de um ritual, de uma cerimônia. Ou seja, usando uma expressão latina, a oração no mundo antigo era quid pro quo. Ele era de uma outra, falando de uma maneira simples, eu te dei, agora eu quero de volta. Eu me sacrifiquei, agora eu quero que a minha oração, o que eu estou pedindo, seja atendida. E isso dependeria aí do tempo dedicado, das falas, dos presentes, do sacrifício que era feito. Então esse é um contexto ali que Jesus compara com a oração, dizendo que não devemos orar como os pagãos dessa maneira, né? E infelizmente o paganismo está presente em nossas igrejas, não é mesmo? Quando muitos oram a Deus, às vezes tem essa teologia de, olha, eu me sacrifiquei tanto, eu me dediquei tanto, eu me doei tanto, eu mereço ser ouvido. É uma petição razoável, e essa teologia do merecimento, de uma certa maneira, é uma teologia pagã que está presente em nossos dias, né? E aí Jesus fala, não oreis como os pagãos, como os gentios. Muito legal. Eu vou um pouco mais abordar a questão do texto ali, a oração do Pai Nosso, evidentemente, se encontra dentro do Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte vai ali do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Lembrando que Mateus dividiu o seu evangelho propositadamente em 5 grandes sermões que são acompanhados de feitos de Jesus. Mas Mateus dá uma ênfase especial em Jesus como o profeta, em Jesus como o grande Moisés que veio. E alguns até dizem que são 5 partes para relembrar o Pentateuco, e isso é possível que Mateus tenha feito isso propositadamente. Então, nós estamos na primeira parte de Mateus, na verdade, dessa sessão aí do Sermão do Monte, e existem várias relações entre outras coisas que Jesus ensinou no Sermão do Monte e coisas que Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso. Então, por exemplo, nós temos lá no capítulo 5, versículos 43 a 48, Jesus dizendo que nós temos a obrigação de amar os nossos inimigos. E isso tem a ver com quando Jesus nos ensina a perdoar, a pedir perdão, assim como nós temos perdoado. Então, da mesma forma que eu tenho uma atitude de bem tratar até mesmo os meus inimigos, aqueles que me fazem o mal, então eu tenho mais condições de me aproximar de Deus e de pedir que Ele me abençoe. Lá no capítulo 6, 19 a 34, Jesus exorta quanto a ter avareza, amor por dinheiro, cobiça. E a oração do Pai Nosso trata sobre isso, quando ela diz, dá-nos apenas o pão de cada dia, o pão de hoje, dá-nos hoje o pão, a ração diária que eu preciso. É só isso que eu quero, eu não quero muito mais do que isso. Mais à frente, capítulo 6, buscai o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus nos mandou a orar pedindo o reino de Deus. E mais à frente, Jesus volta ao tema da oração, mesmo dentro do Sermão do Monte,
quando lá no capítulo 7, 7 a 12, ele fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que bate, ele é aberto, e o que busca encontra. Então Jesus volta ao assunto da oração um pouco mais à frente no Sermão do Monte, dando ainda mais segurança para os seus discípulos, que uma vez que eles se aproximem do seu Pai, o Pai ouvirá. Eu acho interessante aqui nesse contexto do capítulo 6, né, de Mateus, no Sermão do Monte, porque que o texto está nos indicando como é que você deve viver uma vida justa e uma vida piedosa. E aí o Senhor ensina a respeito do dar esmolas. Ele não dê esmolas, mas olhe como você dá. Depois ele vai falar sobre o jejum, né, que é outra prática piedosa, e no meio ele fala sobre oração. Exato. Ele fala sobre a oração dos hipócritas. Não orem como os hipócritas, porém orem dessa maneira. Então ele ensina qual é o jeito errado de orar e ele passa a ensinar qual é o jeito certo de orar. Uma coisa que me chama muita atenção é que do jeito errado, como o professor Schum falou, que eram as orações pagãs, e algumas delas acabam sendo assimiladas no judaísmo, é a ideia do barulho sem sentido, as vãs repetições, é o blá, blá, blá diante de Deus, não é? E o problema não é que os pagãos eram incrédulos, eles eram presunçosos. O texto diz assim, né? Porque eles presumem que vão ser ouvidos pelas repetições. Então, eles estavam preocupados na oração com técnica e performance. E a gente vê muito isso hoje, né? Muito isso. A gente vê isso nas orações públicas, nas orações na TV, por aí, né? Pessoas que falam assim, essa oração aí é oração forte, essa aí é a oração X, ou a oração Y, né? Quando o Senhor está mostrando exatamente ao contrário, né? Exatamente ao contrário. Então, tem dois modelos do que não é para fazer, né? Não orem como os hipócritas e não orem como os gentios. Exatamente. Tanto o judeu quanto o gentio está representado aí nesse processo, né? Então, ok, se o texto nos ensina a respeito de coisas erradas, obviamente, como não orar, a Escritura nos ensina, ou o Senhor aqui está nos ensinando como orar. Quais são as informações contextuais, informações daquela época, que nos ajudam a entender melhor essa oração? E a gente está intercalando aqui o nome, oração do Pai Nosso, oração dominical e assim por diante, né? O que nos ajuda a entender essa oração? Vai fundo, Schum. Tudo indica que o Kadish, né, a oração que era feita nas sinagogas, né, Kadish significa santíssimo, é um pouco da base da oração onde Jesus vai fazê-la, né? Então era algo familiar para os seus discípulos, e vai mais ou menos assim, né? O Joaquim Jeremias, ele coloca dessa seguinte maneira: exaltado e santificado seja o teu grande nome no mundo que criaste de acordo com a sua vontade, que ele permita seu reino reinar, o seu reino estar presente, né? Então, é bem parecido mesmo, mas obviamente há uma diferença com o Kadish, que é a intimidade. Você vê na oração do Senhor, na oração dominical, essa intimidade. A questão do reino, ele não é um reino apenas futuro, mas é um reino já presente, e o rei está presente, que é Jesus Cristo, né? Então você tem algumas diferenças importantíssimas, além de outras aqui. Existe, além da oração Kadish, existe uma oração judaica também, chamada Amidá, que também tem algumas semelhanças com a oração do Pai Nosso, e isso nos mostra que existiam fórmulas de oração que eram usadas no judaísmo desde o período interbíblico ali, o período que acontece aí no meio, entre o término da revelação do Antigo Testamento e antes da vinda de João Batista. Tudo que acontece nesse período, existe o desenvolvimento de algumas orações.
Eu acho legal quando a gente tem aquela série Chosen, né? The Chosen, o Escolhido, e que só teve a primeira temporada e várias pessoas aguardando ansiosamente a segunda temporada. Muitas vezes nós vemos naquela série, eles fazem isso com cuidado de buscar informações históricas, orações formulaicas, orações antes de comer, existe uma oração específica, antes de beber vinho, existe uma oração específica, na sinagoga existem orações específicas, e eles tentam fazer isso com a ajuda da arqueologia, trazendo orações da época. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma oração, um modelo de fato que Jesus propõe aos seus discípulos como modelo para ser orado. E para ser orado todos os dias. Não só porque esse era o hábito dos judeus, eles tinham essas orações formulaicas que eram feitas todos os dias, mas também por causa da própria oração, que fala do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, existe implícito na própria oração que ela deve ser orada todos os dias. Então, nós podemos aprender isso tanto com o contexto histórico e também tem essa evidência dentro da própria oração. Algumas observações aqui, à medida que os colegas falavam. Eu me lembro a primeira vez que eu li a oração do Pai Nosso em hebraico. E é muito fantástico, né? Você, Avinu Berashamayim, obviamente, nós temos aqui a oração no grego, né, aqui traduzida para o português, mas essa ideia, né, do nosso Pai, e a maneira como provavelmente eles faziam essa oração no aramaico, e o Senhor provavelmente ensinou no aramaico, né, ela fala muito dessa ideia mesmo, da intimidade, né? Ele chama Deus de Pai, é um negócio muito fantástico. Uma segunda coisa que me veio à mente aqui, enquanto os colegas falavam, uma vez, numa igreja que eu pastoreei, junto com um colégio pastoral, num período de janeiro, a gente fazia exposição sequencial de textos de livros da Bíblia, mas naquele intervalo de janeiro, a gente resolveu expor orações. E aí, separamos lá orações veterotestamentárias, orações neotestamentárias, e à medida que eu ouvi os colegas pregarem, e eu mesmo me preparei para pregar, eu percebi que as orações veterotestamentárias têm fórmulas. Obviamente que elas não são rígidas, mas elas lembram a oração de Daniel, no capítulo 9, é uma oração que envolve o reino, que envolve o pacto, que envolve confissão de pecados, que envolve reconhecimento da miséria, que lembra da misericórdia de Deus. É fantástico você observar essas relações, né? E a terceira coisa que me veio à mente aqui, colegas, é o perigo, a bênção e o perigo das orações formulaicas, né? Porque elas podem se tornar uma mera reza. Então, exato. E isso você encontra em muitas religiões, e às vezes eu acho que você encontra em alguns evangélicos também, né? Essas orações viram aí meramente repetições ou vãs repetições. Então, é interessante observar todos esses elementos aí, né? Isso acontece tanto com uma oração pronta como o Pai Nosso, quanto com fórmulas que nós vamos inventando ao longo da história, né? Quer dizer, quantas pessoas que falam na beleza da tua santidade sem realmente prestar atenção no que estão falando, né? Quantas pessoas que usam Pai na oração ou Senhor só como um vício de linguagem. Então, a pessoa, cada 3 palavras, Pai, cada 3... E nem sempre prestando atenção, realmente, que está falando com o Pai Nosso que está nos céus, né? Então a gente tem que evitar as vãs repetições. São fórmulas para encher vazios de discurso, né? De conteúdo. Exato. Um colega esses dias falou que na minha devocional, a gente conversa aqui, né? E eu fui exortado pelo colega pelo número de nés que eu falei numa determinada situação. Porque nós temos a tendência de encher os espaços do nosso raciocínio com interjeições, que são chatas pra caramba. Difícil é você observar as suas próprias.
E muitas vezes eu já observei isso na igreja, as pessoas enchem as orações para que elas tenham performance com interjeições. E aqui, caminhando para um outro lado, a gente vê isso nessas orações performáticas no neopentecostalismo, né? Esse falar de línguas, que nós não acreditamos que seja de fato, é muito essa questão da performance, né? Você fazer um negócio que absolutamente ninguém tem, que é puro blá, 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 mas que parece que impressiona Deus e impressiona quem ouve as orações públicas, né? Isso é importante. Olha, eu falando, né? Muito bem. A autoconsciência é difícil. Vamos lá. Falem um pouquinho para nós aí a respeito da estrutura da oração. Como é que ela funciona? Bem, a estrutura da oração do Pai Nosso é uma estrutura linda, para quem gosta dessas coisas, né, de prestar atenção em estrutura, é uma estrutura lindíssima. Você tem uma invocação, claro, né, o Pai Nosso que está nos céus. Depois você tem 3 pedidos que dizem respeito a Deus. Então, é o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. É o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Aí, então, nós temos 3 ou 4, existe discussão entre os estudiosos, 3 ou 4 pedidos que dizem respeito ao ser humano, né? E não sozinho, mas a comunidade, né? O pão nosso, as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Por isso que poderia ser 3 ou 4, porque a terceira ela tem na negativa e na positiva. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, alguns estudiosos dizem que são 4 petições na segunda parte, totalizando 7 petições na oração do Pai Nosso. E o 7 é um número bastante importante na Bíblia. Outros dizem que não, são 3 e 3 mesmo. E é curioso que essa estrutura faz lembrar muito os 10 mandamentos, né? Que você tem os 4 primeiros mandamentos preocupados com Deus, com o nome de Deus, com a singularidade de Deus, com o dia de Deus, e os outros 6 mandamentos preocupados com as questões humanas, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, parece que a oração do Pai Nosso também carrega essa estrutura de primeiro Deus e depois as questões humanas. Professor Schum, alguma nesse sentido? Antes de entrarmos, o professor João Paulo tinha me perguntado qual era a minha opinião, se eu defendia a estrutura de 7 ou de 6, né? Mas eu acho que é de 6 mesmo. Né? Essa a última petição, ela está ali juntamente de tentação com o mal, ali eu vejo como uma unidade. Legal. Se for por voto, eu fico no 6 também. As 3 primeiras petições, né, com relação a Deus, envolvem adoração, expectativa e submissão, né? E as próximas 3, a necessidade, a confissão e a dependência. Legal. Que nós temos do Senhor. Né? Eu não vou dizer o que eu penso. Quando eu preguei assim. Legal. Ok. Vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre o significado de cada parte da chamada oração do Senhor ou da oração dominical. Então, vamos trabalhar aqui cada uma dessas petições ou sentenças, ok? Então, vai lá. O que queremos dizer, o que o Senhor quer que nós aprendamos e oremos ao dizer Pai Nosso que estás nos céus? O que isso significa para a gente? É muito chocante, né, Jesus começar a oração dessa maneira, porque nas orações judaicas você tinha todo aquele processo da exaltação do Altíssimo, do Deus grandioso, e aqui ele começa de uma forma muito íntima, como nós já falamos, né, Pai Nosso, e aqui a expressão no grego é o Pater,
ou no hebraico o Abba, que são expressões assim que um filhinho vai usar para o seu pai ali de uma forma muito íntima, direta e carinhosa, né? E ao começar dessa maneira é algo chocante, justamente porque você não encontra nenhum paralelo ali no primeiro século do judaísmo, oração dirigida a Deus dessa forma. Então isso é interessante em primeiro ponto. Em segundo lugar, eu diria que nós precisamos ter e levar em consideração o mundo antigo, o primeiro século, aquela época onde quando você não tem um pai, quando você tem a figura do órfão, você está completamente ali desamparado, né? Era uma sociedade onde a figura paterna é fundamental para a sobrevivência, para a manutenção do nome. As viúvas, né, elas eram praticamente mendicantes naquele contexto, sem a figura do marido. Então, você buscar a esse Deus, ele já começa dessa forma, colocando a sua total dependência, né, colocando-se como, sem Deus, nós estamos completamente desprovidos de qualquer coisa, não há a possibilidade mínima de sobrevivência sem esse pai que cuida da gente. Então, é algo fantástico ver essa maneira revolucionária, por que não, de como Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Por outro lado, né, Shum, você tem essa imanência de Deus, como na teologia a gente fala, né, Deus se envolvendo na nossa realidade humana, mas a transcendência de Deus também é mantida nessa invocação, quando ele nos relembra que esse Pai Nosso está nos céus. Ou seja, ele é o Pai Nosso, mas ele é o Pai que está nos céus. Então, existe uma diferença enorme de qualidade, de ser, de ontologia, entre quem nós somos e quem é Deus. Ele é Pai, e Ele nos adotou por intermédio do Seu Filho, pela ação do Espírito que nos ajuda a falar Abba, Pai. Mas Ele continua estando nos céus e nós na terra. E essa é uma consciência importante na nossa época, porque muitas pessoas, sob o pretexto de se aproximar de Deus com intimidade, acabam desrespeitando a Deus, acabam usando expressões que não estão à altura de Deus, acabam falando coisas que são desrespeitosas. Nós estamos falando com o Pai, mas é o Pai que está nos céus. E a gente nunca pode esquecer essas duas coisas, né? Ele é imanente, mas ele continua sendo transcendente. Então eu nunca vou esperar você orar dizendo paizinho, né? Então, pois é, se fosse lá na Bahia e alguém falasse painho para Deus, eu não veria tanto problema, porque realmente lá é assim que os filhos falam de maneira amorosa com os seus pais. Mas aqui no nosso contexto, a maneira mais amorosa que normalmente se fala com o pai é papai. Então não veria problema alguém falar como Deus como papai. A partir daí eu começo a achar mais complicado mesmo. É um equilíbrio, né, entre intimidade e temor. Perfeito. Que é o que eu espero dos meus filhos. Eu eduquei meus filhos para que eles fossem meus amigos, e com a graça do Senhor, eles são meus amigos. Mas tem que existir uma percepção da parte deles, o fato de que a nossa amizade e a nossa intimidade de pai, filho, filha, não está acima do ato ou da verdade de que eu sou pai. Perfeito. O ser pai, e isso é um reflexo da paternidade divina aqui, é o fato de que há uma percepção de autoridade, um respeito que é diferente, que certas culturas são mais capazes de manter do que outras. Na cultura brasileira é muito difícil isso, porque intimidade significa falta de limites, né? Em outras culturas, não. Talvez o Shum até tenha mais essa experiência, exatamente por causa da cultura coreana, que vai ter outras lutas e outras dificuldades, né? Mas é importante entendermos, né, isso aí.
só como uma dica aqui, já para o pessoal, se você quer aprender mais sobre essas petições e sobre cada petição, esse tem algo importante historicamente. Grandes documentos da Igreja Cristã fazem a exposição da oração do Pai Nosso. Aliás, fazem a exposição dos 10 mandamentos, e nós vamos ter uma live sobre os 10 mandamentos, inclusive, e sobre a oração do Pai Nosso. Então, se você pegar os catecismos de Westminster, se você pegar outros catecismos, se você pegar o catecismo de Calvino, todos vão ter sessões de perguntas e respostas sobre as petições. Inclusive, no nosso catecismo, qual é a primeira petição, o que ensina a primeira petição, e assim por diante. Então, você tem aí uma fonte, digita aí Catecismo Maior de Westminster, e você tem uma fonte de lições impressionantes a respeito de cada uma dessas petições, tá bom? Isso é legal de você saber. Antes de caminhar para a nossa próxima petição, deixa eu rapidinho aqui falar algo para vocês que é importante para nós deixarmos como mensagem, tá bom? Eu queria convidar você a conhecer os nossos cursos do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ok? Então, você pode ir ao nosso site, e lá no nosso site nós temos 2 modalidades de curso que são apresentadas. Nós temos os nossos cursos de EAD e os nossos cursos presenciais. Nossos cursos de EAD são esses que aparecem aí agora na sua tela. Nosso curso de Teologia Sistemática, Teologia Bíblica, Teologia Aplicada e Missiologia. Esses cursos, cada programa desse tem 8 disciplinas, dura 1 ano, e você aprende com vários professores, com o professor João Paulo, com o professor Chum, comigo e vários outros professores do Andrew Jumper, as disciplinas dentro dessa área. Hoje, quando aqui estamos na nossa live, eu estou com 211 alunos na sala de aula de Panorama da Teologia Bíblica. E é um curso muito legal, muito gostoso. Se você é nosso aluno, está aí nos ouvindo agora, deixa aí o seu testemunho a respeito dos nossos cursos. E eu quero incentivar você, então, a ir lá, acessar nosso site, cpaj.mackenzie.br/EAD, e você conhece o nosso programa, que é todinho online, você não precisa vir aqui. E a outra modalidade de curso que nós temos são os nossos cursos presenciais modulares. Temos 2 especializações, 3 mestrados e 1 doutorado em ministério. Nesses cursos, você não precisa também morar aqui em São Paulo. Você faz algumas disciplinas online. Outras disciplinas, você vem aqui, passa 1 semana, de segunda a sexta, volta para casa, faz suas tarefas, e assim você completa essas disciplinas. Vai lá no nosso site, cpaj.mackenzie.br, e você vai poder conhecer mais sobre os nossos programas. Tá bom? Vamos lá, próxima petição da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. A segunda é: santificado seja o teu nome. O que queremos dizer com isso? O que o Senhor quer nos dizer com isso? Certamente não é a respeito de tornar o nome de Deus mais santo do que ele já é. Então é interessante isso. O nome de Deus já é totalmente santo. Ele é o nome acima de todo nome. Deus se revela com vários nomes nas Escrituras, e a expressão "o nome de Deus" é uma maneira de falar sobre a pessoa de Deus, é um resumo de todo o caráter de Deus, de tudo que Deus é. Então, num certo sentido, é impossível tornar o nome de Deus mais santo do que ele já é. Então, em que sentido que tem esse pedido, não é? Santificado seja o teu nome.
Parece que a ideia é para que as pessoas reconheçam o nome de Deus como santo. Para que, a começar em mim, não é? A começar naquele que está orando, ou naqueles que estão orando, e por meu intermédio também outros, e que Deus faça com que cada vez mais pessoas reconheçam que o nome de Deus é santo. Um dos mandamentos tem a ver com isso, não é verdade? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é para você levar o nome que foi invocado na bênção sobre você. Então, o nome de Deus que você leva por aí no seu dia a dia, não é para você se portar de tal forma que você envergonhe o nome de Deus. Nesse sentido, eu li uma coisa muito curiosa, que existe em alguns documentos do período interbíblico uma recomendação para um judeu que fosse agir de maneira vergonhosa, para que ele fosse para outra cidade onde ele não era conhecido, se vestisse como gentil e então agisse da maneira vergonhosa, porque daí ele não envergonharia o nome de Deus. Quer dizer, é um absurdo legalista, não é? Mas mostra bem o que é honrar o nome de Deus e o que é desonrar o nome de Deus. O que é santificar o nome de Deus? É quando eu, com a boca e de maneira muito especial, com as minhas atitudes, vivo uma vida que traga glória, que traga honra e que faça com que as pessoas reconheçam a santidade do nome de Deus. Aqui é o consagrar-se ao Senhor, né? É uma entrega, é uma rendição pessoal completa a esse Criador santíssimo. E é deixar de lado a nossa fome por fama, a nossa fome por sermos honrados, sermos famosos, por assim dizer, sermos prestigiados, né? E essa é uma tentação séria para muitos. Em épocas de mídias sociais, onde quantas visualizações, likes, é algo que mexe com o ego da pessoa, nós precisamos fazer essa oração. E quando nós vemos o nome de Deus sendo mencionado, santificado seja o seu nome, né? O professor João Paulo acabou de falar um pouco sobre isso, mas ele tem a ver com a fama de Deus entre as nações no Antigo Testamento. Então, o nome de Deus entre as nações era algo fundamental. Eu lembro de uma ocasião, né, numa passagem onde Moisés está orando e o povo vai ser destruído. E na intercessão que Moisés faz, o argumento que ele usa não é, olha, coitado desse povo que o Senhor tirou do Egito e vai matá-los aqui, mas o argumento que ele usa era, o que será do teu nome sendo difamado e profanado entre as nações se isso acontecer, né? Perfeito. Então, o nome de Deus, a fama de Deus, Deus faz tudo por amor ao seu nome, é algo que nós precisamos orar e principalmente viver numa época onde ser evangélico, no Brasil principalmente, em outros lugares também, mas ser evangélico não traz muita vergonha, né, para o nome do Senhor, por causa do péssimo testemunho que muitos irmãos por aí fora têm dado ao se identificarem como crentes, mas a sua vida não santifica o nome santíssimo do Senhor, o nome pelo qual o Senhor zela, né? Tem um zelo pelo seu nome grandioso. Perfeito. Isso não acontece, isso muitas vezes não acontece. Ok. O tempo está correndo, hein, gente? Vou ser faca na caveira aqui nos meus comentários. Quando eu chamo Deus de pai, ele é meu pai, significa que eu sou filho, eu carrego o nome do meu pai. Essa é a primeira coisa. Então, qualquer coisa que eu faça, de fato, desonra o meu pai. Esse é o sentido mesmo do terceiro mandamento, eu acho que tem essa relação direta. Mas a segunda coisa que eu vejo aí também é uma confissão de que eu não consigo, de fato, honrar o nome de Deus. Porque senão a expressão seria Pai nosso que estás no céu, nós santificamos o teu nome. Mas a expressão não é essa. A ideia é que Deus santifique o nome dele, né? Porque nós somos incapazes. Então, existe também uma confissão de incapacidade para fazer isso.
E aí caminhamos para a próxima petição. Venha o teu reino. O reino é algo, é um conceito muito profundo, ele é carregado teologicamente, não é mesmo? E, infelizmente, a maioria dos evangélicos, inclusive no nosso meio reformado, tem uma visão pré-milenista acerca da visão do reino, né? Isso devido às contribuições importantes do George Eldon Ladd, mas nós... a maioria, né, vamos dizer assim, dos reformados tem um pressuposto amilenista. E isso deveria trazer implicações importantes na maneira como nós fazemos essa oração, venha o teu reino. Por quê? Porque no pré-milenismo a ideia do reino é algo muito mais futuro, distante, é algo que não está tão presente, enquanto, sim, existe essa tensão do já e do ainda não, mas Cristo, ele está, sim, presente, ele está reinando, e é importante nós entendermos esse aspecto, porque a implicação que nós temos na nossa prática, na nossa vida, é grandiosa. Então, nós falamos do calvinismo cultural, de como precisamos influenciar a cultura e redimi-la. Isso faz parte dessa oração que venha o seu reino. Um dos dados aí, né, algo que a gente quase que não questiona, um moto aí, uma cláusula pétrea que ninguém questiona, é a ideia de separação entre igreja e Estado, né? Isso é um pouquinho controverso, mas isso daí é uma coisa do secularismo da Revolução Francesa, né? Quando você vê entre os reformados, principalmente na Holanda, eles não entendiam dessa forma, e muita coisa foi feita lado a lado, em parceria com o Estado, e a igreja caminhava, assim, nessa direção. Então, a ideia de reino, o reino não é só futuro, algo para o reino milenar, mas não, nós já cremos que Cristo está reinando. E isso deveria trazer implicações através, então, da maneira como nós entendemos a escatologia. Isso tem uma consequência importantíssima para missões. Missões não é meramente uma preparação para o juízo final, você evangeliza e ganha o máximo de almas possíveis. Não, é já trazer o reino de Deus aqui para a Terra, em todas as áreas, fundamentalmente. Então, nessas discussões todas, orar, venha o teu reino, precisa ser vista dentro desse contexto, onde a nossa escatologia é o que vai fazer com que nós entendamos um pouco melhor essa dimensão do que seria o reino de Deus. Muito bom. Como o tempo urge, eu só sugiro que a gente faça uma live sobre o tema reino de Deus. Pronto. Corte rápido aqui. 4 coisas sobre o reino, como o venha o teu reino, né? Quando eu oro pedindo a presença do reino, que é o reino eterno de Deus, eu oro 4 coisas. Pela destruição definitiva do reino parasita, pela propagação do evangelho, porque é a conquista dos corações, pela pureza da igreja que manifesta a verdade do reino de Deus e pela volta de Cristo, que vai ser a manifestação final da presença desse reino. Vamos lá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que a primeira coisa a explicar daí é o que significa esse assim na terra como no céu, porque o jeito que é traduzido mais atrapalha do que ajuda, né? Na verdade, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Ou seja, que a vontade de Deus seja feita, seja cumprida na terra, assim como ela é cumprida no céu. Ou seja, o pedido nessa terceira petição é, Senhor, o meu desejo, e eu oro ao Senhor pedindo isso, é que assim como os santos anjos são obedientes ao Senhor e nunca andam fora da tua vontade, que assim também aconteça aqui na terra. Agora, isso tem dimensões, não é verdade? Se eu estou orando assim, eu tenho que ser a primeira pessoa que se dedica a fazer isso.
Eu tenho que ser a pessoa que está disposta a começar a viver dessa forma. Que na minha vida seja assim. Que na minha família seja assim. Que a minha família seja um pedacinho do céu no sentido do cumprimento da vontade de Deus. Que eu seja um agente para que a minha família cumpra a vontade de Deus na terra, assim como a vontade de Deus é feita no céu. Que na minha igreja, na igreja da qual eu sou parte, na igreja onde eu sou membro, que eu seja um agente para que a vontade revelada de Deus, Deus revelou a sua vontade nas Escrituras, temos 66 livros mostrando a vontade de Deus, então que essa vontade seja cumprida na igreja e que eu seja um agente para que isso aconteça. E então, última esfera, na sociedade, não é? Que isso seja feito, que na sociedade as pessoas façam a vontade de Deus. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com o Dr. Valdeci da nossa escola é que, às vezes, uma maneira da gente interpretar os textos é fazer o texto ao contrário, né? Fazer o antitexto. O antitexto dessas 3 primeiras petições ficaria assim, que o meu nome seja santificado, que o meu reino venha, e que a minha vontade seja feita na terra e no céu. E isso revela tanto do nosso coração, não é? Porque o nosso natural é esse. O que eu quero, quando eu não estou cheio do Espírito, é que o meu nome seja reconhecido, que as pessoas se submetam ao meu reino e façam o que é a minha agenda, e que a minha vontade seja cumprida por tudo e por todos. Então, como é importante a gente se submeter ao Senhor, orando a esses pedidos que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar. Ok. João, nós vamos tentar aqui pular uma para o nosso tempo ficar legal. Eu vou dar só um exemplo. Se você quer entender qual é a ideia da vontade de Deus feita no céu, pense nas hostes angelicais que nunca pecaram, que nunca caíram, e que fazem, sem pecado, a vontade absoluta de Deus no céu. Nossa vontade deve ser a nossa santificação, a ponto de, lutando contra o pecado até a nossa morte, fazer a vontade santa do Senhor. Essa é a ideia básica. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Agostinho, na história da igreja, ele tem, de uma certa maneira, espiritualizado essa petição em específico, referindo-se ou à ceia, ou à própria palavra como o pão diário, né? Mas eu acho que não precisamos espiritualizar dessa maneira, mesmo porque isso é uma influência da filosofia grega, do dualismo helenista, mas ele está se referindo, sim, ao pão, sim, e a referência aqui é o maná, né? Eu compartilho dessa ideia de que o Evangelho de Mateus, ele tem como referência, né? Ele tem como um eco ali o Pentateuco. O autor Mateus, ele baseia-se toda a sua estrutura ali, sim, no Pentateuco, e a ideia do maná, é fascinante a história do maná diário, como no 6º dia, na sexta-feira, Deus mandava a porção dobrada, e ali não estragava, e nos outros dias ele estragava. Então, essa ideia é que está por detrás de como, enquanto o povo caminhava no deserto, Deus provia aí para eles o alimento e não deixava faltar. E num certo sentido, nós vivemos nesse deserto, nesse mundo, onde, se não for pela graça e pela provisão do Senhor, nós não temos nada, né? Então, é essa confiança em Deus em tudo. Ok, vamos lá. Professor João Paulo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Provavelmente a parte mais difícil da oração do Pai Nosso, não no sentido da compreensão, é muito simples de compreender, mas sim no sentido de como isso nos confronta, não é verdade? O pedido é claro, perdoa-nos as nossas dívidas. Só que Jesus coloca uma comparação. Eu conheci gente ao longo do meu ministério aí que simplesmente não orava essa segunda parte.
pulava, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fora, O problema é que não adianta você deixar de orar isso, porque isso é uma regra que Deus estabeleceu. A Bíblia coloca essa regra em diversos outros lugares. Essa é a parte mais difícil da oração do Pai Nosso, porque foi a parte que Jesus achou por bem explicar nos versículos 14 e 15. Que Jesus diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas... Ou seja, Jesus já tinha falado várias outras coisas, mas a única petição que Jesus explica adicionalmente é essa: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, essa é uma regra. Deus vai perdoar-nos à medida que nós também somos perdoadores. Existe uma questão com a palavrinha aí, dívida, porque dívida é uma palavra da economia da época, né? Tinha a ver com dívida financeira mesmo. Mas Jesus está usando essa palavra no sentido de pecado mesmo. E é interessante que essa é a maneira que Lucas entende, né? Embora Lucas seja tão voltado para questões econômicas, quando Lucas apresenta essa petição na sua versão, ele coloca pecados, perdoa os nossos pecados, ele não mantém a palavra de Mateus, dívidas. De maneira que você quer ter um relacionamento restaurado com Deus, você quer sentir o perdão de Deus, porque, num certo sentido, os nossos pecados estão todos perdoados no Senhor Jesus Cristo a partir do momento que nós entramos numa relação pessoal com Jesus. Mas você quer usufruir esse relacionamento restaurado com o Senhor, de alguém perdoado? Então você precisa aprender a perdoar. Esse é o pedido e não adianta não orar essa parte. É assim que Deus vai te tratar e você tem que começar a aprender a perdoar, seja o tamanho do que fizeram contra você. Nós, crentes, precisamos aprender a perdoar, seja lá o tamanho da ofensa que nos foi causada. E uma coisa importante aí, né, é lembrar que essa explicação do Senhor Jesus aí no verso 14, né, ela é dura, né? No verso 15, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, a incapacidade de perdoar se torna uma manifestação do fato de que não experimentamos, de fato, o perdão de Deus. Perfeito. Às vezes eu digo para algumas pessoas em alguma situação, você já se perguntou se é salvo mesmo? Porque pode ser uma manifestação e uma evidência, né? Perfeito. Alguém pode pensar que está salvo e não está, porque não cumpre essa explicação aqui que o Senhor deu a respeito. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Professor Chung. No original, a ideia é do aqui o texto ele fala, livra-nos do maligno, né? Então, muitos podem entender essa oração como livra-nos do acidente, livra-nos da doença, do câncer, livra-nos daquele irmão que é aquela peça que testa a nossa paciência, mas o mal aqui é o maligno, e precisamos levar em conta que essa oração é ensinada para a igreja, o Evangelho de Mateus é escrito no momento onde a perseguição aos cristãos está num ponto ali crítico, ou seja, a tentação aqui era uma ameaça para suas próprias vidas, no contexto de alta perseguição, e a oração que esses crentes faziam era: Senhor, dá-nos força para resistir o maligno, no sentido de não apostatarmos da nossa fé, não negarmos Jesus Cristo, mesmo que ameacem-nos com a morte, com a perda de bens. E esse é um ponto que nós, aqui, no momento que nós vivemos do nosso cristianismo, no cristianismo confortável, não perdemos um pouco de vista, mas muitos irmãos nossos espalhados aí no mundo, em contextos de alta perseguição, entendem perfeitamente o que, naquele contexto, livra-nos do maligno, da tentação do maligno, significava, né, nesse contexto de alta perseguição.
Corte rápido. Vejo nessa petição uma oração para que Deus restrinja a ação de Satanás ao nosso redor e uma oração para uma vida vitoriosa na qual nós seremos livrados da tentação do maligno, ou seja, uma vida vitoriosa espiritualmente. Né? Muito bem, se alguém aqui está nos ouvindo e vem da tradição católico-romana, a oração terminou. No catolicismo, a oração termina aí, mas na tradição protestante, seguindo aí a uma questão textual, né, nós temos essa última parte do texto, na qual nós oramos e cremos que o Senhor nos ensinou dessa maneira, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. E então, nessa última parte, a gente termina com Deus de novo. Fala, professor João. A gente fez uma live, não é? Sobre questões textuais, questões aí de manuscritos, etc. e tal. Então, se alguém quiser entender um pouco melhor do que está acontecendo aí nesse texto, quando a gente fala problema textual, dá uma olhadinha naquela live que está lá disponível no nosso canal. A questão é que na sua Bíblia, isso provavelmente está entre colchetes. E provavelmente em algum lugar da sua Bíblia você tem a explicação que esse texto não consta em alguns manuscritos, ou às vezes até não consta nos melhores manuscritos. O fato é que nós temos manuscritos do século IV, do século mais um do século IV, do século V, do século VI, vários manuscritos, os mais antigos e de maior qualidade textual, e para entender isso, volte à nossa outra live, não constam essa parte do texto. Já os manuscritos um pouco mais novos constam essa última parte do texto. Então, eu sou da opinião, eu ainda preciso estudar melhor esse assunto, não é um assunto que eu tenho uma opinião totalmente formada, totalmente estudada, mas eu acredito atualmente que isso não era parte original do que Jesus nos ensinou. É um trecho maravilhoso, é lindo o que isso diz, não quer dizer que fala nenhuma mentira, não, pelo contrário, é baseado em 2 Crônicas 29, 11 a 13. E é uma maneira que na igreja antiga eles terminavam as suas orações. Então, o documento antigo, a Didaquê, lá do século II, tem a transcrição da oração do Pai Nosso e termina com essa parte. Então é interessante, porque a gente tem esse testemunho de um documento antigo que acrescentou essa parte na oração do Pai Nosso. Mas no texto de Mateus, essa parte parece que não estava originalmente. Aí fica uma grande dúvida e um problema. Eu particularmente penso, se essa parte não está no texto e não foi o Senhor Jesus que incluiu essa parte, que nós talvez não deveríamos orar realmente essa parte. Se Cristo não apresentou isso como modelo de oração, talvez nós não devêssemos orar ou não devêssemos chamar de Pai Nosso. Como eu disse, esse trecho não tem nada de mal e ele é baseado na palavra, ele é baseado lá em 2 Crônicas. Então não é um erro orar, ok? Mas não estava no texto. Provavelmente, essa última parte não estava no texto original, não estava. Jesus não falou essa última parte quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Mas eu até gostaria de ouvir os meus colegas a respeito disso. Pega a peixeira, Chum, pega a peixeira. Não, é claro que tudo indica que é da tradição litúrgica, mas se remonta ali a Didaquê, ao primeiro século, estava na vida da igreja, né? Estava na vida da igreja, estava ali na vida dos próprios apóstolos, né? Que passaram ali também para os seus discípulos diretos. Então, eu não consigo deixar de orar pessoalmente essa parte, né? Não porque eu cresci dessa forma. Pessoalmente eu também oro, Chum. Não, claro, né? Não, mas eu creio que a igreja, desde ali do início, isso fez parte da igreja, esse fechamento litúrgico, né? E essa parte é uma parte bela dessa oração também, que
que pessoalmente, e ao longo da tradição cristã, ao longo da história, e também em vários contextos no mundo atual, a igreja global tem colocado aí essa oração final também. Então, só para o nosso ouvinte aí, né, entender bem, essa é uma discussão longa, como o professor João Paulo bem alistou, né, se você olhar com atenção aí, a maioria das Bíblias vai trazer o texto entre colchetes, algumas traduções não fazem isso, mas a que eu tenho aqui, a Ara, que está aqui na minha frente, tem o texto entre colchetes. E eu confesso que eu não tenho muitas lutas com relação a essas duas tradições textuais. Eu sempre vou, até porque não existe contradição nas duas teorias, do texto crítico e do texto majoritário, e ainda que eu trabalhe, basicamente, quando trabalho o texto do Novo Testamento, eu trabalho com o texto crítico, eu não tenho nenhuma dificuldade com os acréscimos do texto majoritário. Então, eu geralmente prefiro considerar que essas palavras tenham sido parte, sim, da própria oração, assim como nós as repetimos constantemente, até porque existe uma estrutura formulaica. Esse é um ponto importante. Porque começa com Deus e termina com Deus. Uhum. Começa falando do reino e termina falando do reino. Começa falando da santidade e termina falando do poder. E começa com aquela expressão íntima do Pai Nosso, que implica a imanência, mas que está nos céus, e a transcendência, e termina, então, o texto falando da eternidade de Deus. Né? Então, eu acho que a composição do texto ela tem uma beleza tremenda, e eu acredito que é uma maneira de terminarmos na presença do Senhor em grande humilhação. Em grande Sim. humilhação. Talvez a discussão maior... O poder e a glória. Talvez a discussão maior seja com relação ao texto de Mateus e não ao fazer a oração, né? Porque nós fazemos orações extemporâneas, nós fazemos orações escritas, nós fazemos orações baseadas na história da igreja, nós oramos salmos, nós oramos outros textos, e oramos orações de pessoas de outras épocas. Mas a questão do texto é muito importante, né? Estar na palavra de Deus, somente aquilo que é palavra de Deus, é um assunto muito sério, é um assunto bastante importante e é baseado na inspiração da palavra de Deus. Eu gosto muito de lembrar daquele texto lá do Antigo Testamento, que tem a palha a ver com o trigo, né? A palavra é palavra, o que não é palavra não pode estar na palavra. Então, esses assuntos de crítica textual eles são meio espinhosos, mas a igreja precisa, nós precisamos tratar deles com carinho, por causa do nosso amor à palavra de Deus. Muito bom, queridos. Então, nós chegamos aqui a essa questão, a esse texto fundamental, e os colegas, por favor, tragam aí as suas despedidas da nossa audiência nessa hora. Boa noite a todos, foi muito bom esse momento com todos os nossos irmãos. Eu deixo essa palavra de incentivo para nós orarmos. A oração do Pai Nosso, especialmente na minha caminhada cristã, tem sido fundamental em momentos difíceis, em momentos onde eu não consigo orar, né? De depressão espiritual. Às vezes, o simples ler ali esse texto da oração me ajudou a caminhar pelo vale da sombra da morte espiritual, sim, também. Então, nós precisamos não só discutir sobre oração, mas fazê-lo na prática. Fica Amém. Muito bom, Chum. De fato, a gente precisa orar mais e orar mais o Pai Nosso. Às vezes, existem algumas atitudes protestantes que nós reagimos contra alguns erros do catolicismo,
mas às vezes a nossa reação é um tanto quanto exagerada ao ponto de cair no erro oposto, né? Então, por exemplo, existe esse hábito na Igreja Católica de orar várias vezes a oração do Pai Nosso, e de fato, muitas vezes, ela é transformada numa reza, em repetição de palavras, mas sem prestar atenção no significado dessas palavras. Por outro lado, isso não pode nos levar para longe de orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e ela é uma oração especial, ela é uma oração que nós deveríamos fazer, ela é uma oração que todo crente deveria ter um amor especial por essa oração e deveria apresentar essa oração de tempos em tempos na presença de Deus. A gente nem falou sobre isso, né? Sobre o caráter comunitário da oração do Pai Nosso. Não é uma oração egoísta, não é uma oração individualista. O Deus é nosso, o Pai é nosso, as dívidas são nossas, o pão é nosso, tudo é nosso. Então, a oração do Pai Nosso é muito especial e de fato, nós três gostaríamos muito que todos nós cristãos orássemos cada vez mais a oração do Pai Nosso, não como repetição vazia, mas pensando em cada palavra, mastigando com cuidado cada expressão na presença do Senhor, e o Senhor se agrada, porque essa é a oração que o Filho perfeito, o Filho unigênito, nos ensinou. Muito bom. Você que nos assiste aqui essa noite, né? Eu não sei como é a sua vida de oração. Eu posso dar testemunho a respeito da minha. É uma luta. A vida de oração, para mim, é uma luta. E muitas vezes, como o professor Chum falou, né, nós passamos por vales mais áridos, em que o coração precisa lutar mais para orar. E algumas vezes, ao longo da caminhada cristã, a maneira que eu lutei diante de Deus para que a vida de oração pudesse passar por restauração foi meditando sobre cada uma das petições, como eu me relaciono com elas naquele momento, quanto eu consigo chamar Deus de Pai, quanto eu desejo a santidade do nome de Deus, quanto eu desejo o perdão dos pecados, quanto eu desejo a vontade do Senhor, quanto eu sou autossuficiente para dizer, Senhor, olha, eu tenho dinheiro na conta, eu não preciso do pão de cada dia, e quanto eu deixo de olhar para os valores do reino, para o poder de Deus na providência, e para a minha vida na perspectiva da eternidade. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é o que nós haveremos de experimentar, a glória do Senhor, né? Tão almejada, tão desejada por nós. Que o Senhor te abençoe na sua vida de oração, e assim ouçamos, né, o que o texto da Escritura, o que o nosso Senhor diz. Portanto, vós orareis assim. Boa noite, que o Senhor te abençoe. Boa noite.